Boa noite, queridos irmãos, amados seguidores de Dulce. Que a paz do Cristo seja com todos. Nós estamos na semana do Dia das Mães, então vamos falar hoje um pouquinho sobre maternidade. E lá no Livro dos Espíritos nos diz que a maternidade é de todas as missões a mais santa, porque exige dedicação e desinteresse. E realmente é. Porque nós nos dedicamos aos nossos filhos, nós que somos mães, né? Com total desinteresse. Não esperamos retribuição nenhuma. Esperamos sim que eles sejam felizes, que eles sejam bem-sucedidos, né? Que conquistem aquilo que eles buscam e que tenham, acima de tudo, bom caráter e bons sentimentos. Somos consideradas como, digamos, coautoras da criação divina, uma vez que nós emprestamos o nosso vaso físico, nosso templo físico, para trazer ao mundo esse espírito que reencarna através de nós, através da maternidade. Então, né, nós somos colaboradoras de Deus nesse sentido, porque ajudamos, né, nas leis da progressão da humanidade. Mas a mãe também, ela não tem só o dever de criar aquele filho cuidando da alimentação, da saúde, de vesti-lo, de agasalhá-lo, enfim, não são só esses cuidados. Nós temos também a obrigação de conduzi-los no caminho do bem, de moldar-lhes o caráter para o que é certo. Nem sempre nós conseguimos, porque cada espírito possui seu livre-arbítrio, né? E embora muitas das vezes as mães se dediquem ao máximo, tentando mostrar qual o caminho certo, mas aquele filho se desvia, né? Escolhe um outro caminho. E dizem que um dia nos será perguntado, né? O que fizeste dos filhos que te confiei? Mas se nós tivermos feito a nossa parte, e mesmo assim eles tiverem se desviado, né? Aí é com eles. A nossa parte nós teremos feito. É um amor. O amor de mãe, ele é um amor incondicional, realmente. Ele não espera nada em troca e ele abre mão do próprio ego. Ele não pensa mais em si. A partir da maternidade, a prioridade é aquele ser que trouxemos ao mundo. A dedicação é total a ele. Mas isso também é uma ferramenta para a nossa evolução, né? Pois nos eleva a um patamar vibratório de como vou dizer, um patamar vibratório mais elevado, né? Mais elevado. Através do sacrifício silencioso das mães, né? E da dedicação diária, isso também nos eleva espiritualmente. Somos responsáveis por eles, né? Somos responsáveis, mas acima de tudo, nós os amamos muito. Estou falando como mãe, né?
estou falando como mãe. Na maioria das mensagens psicografadas por Chico, né, sobre o papel da mãe, ele destaca em um desses comentários que a maternidade, como uma missão divina de amor incondicional, sacrifício e educação espiritual, muitas das vezes ele refere-se às mães como anjos de carne ou instrumentos de Deus na terra. Nós sabemos, nós que somos mães, sabemos o quanto é difícil, né? O quanto é difícil o papel da maternidade. Mas o quanto de amor tem envolvido, né? O quanto de amor tem envolvido. São os nossos tesouros, né? São as nossas pérolas, aquelas que gostamos de ter em torno do pescoço através do abraço, são as joias mais valiosas, são os nossos filhos. E de falar então, né, da nossa mãezinha Maria, que ama e é a mãe da humanidade inteira. Essa mãe, meu Deus, essa mãe que foi uma mãe terrena, que viveu as nossas dores terrenas e que presenciou as atrocidades feitas contra o seu filho. O quanto deve ter sofrido essa mãe. Apesar de ser um espírito evoluidíssimo, né, que teve que baixar o seu padrão vibratório para encarnar na Terra como mãe de Jesus, tiveram que baixar muito o padrão vibratório, porque a energia aqui é muito densa, mas mesmo assim, né, apesar de tudo, ela presenciou muitas coisas tristes, ela presenciou uma caminhada de luz do filho, né? Mas ela presenciou cenas que eu não sei se nós teríamos a condição de presenciar, né? É porque ela era um espírito evoluidíssimo. Agora lembrei de uma historinha que nosso irmão Roger contou um outro dia, que nos fala que São Pedro estava muito preocupado porque ele estava vendo no paraíso almas que não haviam passado por ele, pelo portão, né, do céu, do paraíso. E ele estava muito preocupado com isso e foi conversar com Jesus. Olha, mestre, eu tenho visto por aqui muitas almas que não passaram por mim, não tiveram a permissão de entrar no paraíso. Eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. Jesus então levantou-se e saíram em investigação, digamos, para saber o que estava ocorrendo. Em determinado ponto, eles encontraram um vão aberto. Nesse vão havia uma corrente enorme em formato de rosário e por ali subiam muitas almas que não estavam passando pelo portão de São Pedro. E Pedro disse: olha, Jesus, é por aqui que estão entrando. Vamos fechar então essa passagem. Mas Jesus compreendeu imediatamente e disse: não, Pedro, não feche essa passagem. Isso são coisas de minha mãe. Maria deixou aquele vão ali para que as mães pudessem chegar lá do outro lado e encontrar seus filhos muito amados, aqueles que já haviam partido, né? Que haviam precedido a mãe na viagem. Uma historinha, mas eu achei muito interessante.
Gente, nós temos um papel muito importante, realmente, de educar nossos filhos para o bem, respeitando não só aquela questão, vocês têm que respeitar os mais velhos. Não, vocês têm que respeitar todos, todos os seres vivos. Isso é uma coisa que nós, como mães, temos o papel de incutir na personalidade deles, né? O respeito, o amor, a caridade, o perdão, a paciência, a tolerância, a indulgência. Nós temos que conduzi-los por este caminho. É certo que muitas das vezes, como eu falei, não adianta a nossa tentativa, que provavelmente foi um acordo que fizemos, de educar aquele ser, recebê-lo como filho, né? E ele ter aceito nos ter como mães. Muitas das vezes nós podemos dizer que não obtivemos o sucesso, mas a tentativa, se ela foi feita, ela é válida, e aí é para o nosso progresso como mães, né? Eu sempre, quando estou em aflição, além da nossa mentora Dulce ali, quando estou em aflição quanto aos meus filhos, eu sempre converso com Maria e falo para ela que ela entende perfeitamente as minhas dores, porque além de ser, né, um ser supremo, ela viveu as angústias da maternidade aqui na Terra, né? E meu Deus, não podemos comparar as nossas dores com as dela, mas ela entende. Então eu converso com ela quando meus filhos têm algum problema, é um hábito meu. E digo para ela, mãezinha, tu me entendes, né? E falando em mãezinha, gente, muitos de vocês terão a bênção, a graça de poder abraçar as suas mães neste domingo. Eu já não tenho mais essa graça de poder abraçar a minha, mas tenho a graça de ser abraçada pelos meus filhos e sou grata a Deus por isso. Quanto à minha mãe, como eu não posso presenteá-la e abraçá-la como gostaria, eu costumo mentalizar rosas e plasmá-las em plano espiritual para que ela receba como a minha lembrança do Dia das Mães, como a minha lembrança da mãe que ela foi e do ser que me tornei graças aos ensinamentos dela. Do meu pai também, né? Claro que sim, mas como dizem, quando ocorre a maternidade, embora não fosse meu caso, mas quando ocorre a maternidade, quando a mulher dá à luz, não é necessário a presença do pai, mas a da mãe é essencial. Sem a mãe, não haveria o nascimento, né? A maternidade. Gente, é isso, tá? Vocês que têm a graça de abraçar as suas mães, abracem-nas. As que não têm, enviem preces, enviem luz, vibrações de amor, plasmem rosas em plano espiritual para que elas as recebam. E as que têm seus filhos, que os tenham um abraço, né? Como pérolas em volta do pescoço, porque não tem joia mais rara, mais bela, mais cara do que o abraço de um filho. E é isso. Vamos viver um domingo muito grato a Deus pela bênção da maternidade
E vamos estar com nossos filhos, todos aqueles que podem, né? E enviar vibrações de luz àquelas que já não estão mais entre nós, tá? Que seja um domingo muito alegre a todos. E para encerrar esse nosso bate-papo informal, eu gostaria de convidá-los a rezar a nossa mãezinha maior, a nossa bem-aventurada Mãe Maria, a prece, que eu acho lindíssima, dedicada a ela. Oremos? Ave Maria, Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Paz e luz e um feliz Dia das Mães a todas as mamães do grupo Seguidores de Dulce. Que a nossa mentora abençoe a todos vocês. Beijos de luz para cada um.